Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Alves e vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Hoje vamos fixar a ideia dos conectivos, ou seja, das proposições compostas. Faremos alguns exercícios da forma que mais é cobrada nos concursos para vocês. Fiquem atentos, pois muitas vezes as informações estão ocultas dentro das frases, tendo a necessidade de reescrever muitas vezes para encontrar a real proposição ou o real conectivo que está presente dentro da mesma. A ideia muitas vezes está associada com a dedução e a classificação das informações em certo ou errado. Como assim? Ele vai passar para você uma sentença, um conjunto de proposições, e pedirá para que você analise essas proposições através dos conectivos. Então, você precisa conhecer exatamente qual a simbologia de cada conectivo e, acima de tudo, como e quais são as condições necessárias em que existe uma veracidade entre proposições compostas. Ou seja, o conhecimento direto da conjunção, da disjunção inclusiva e exclusiva, condicional e bicondicional, são fatores que tornam-se necessários para que você consiga realizar os exercícios. Então, preste atenção, veja como nós vamos utilizar os símbolos e, através deles, dar continuidade e chegar à resolução correta do exercício. Ok? Então, vamos à primeira pergunta. Tribunal de Contas da União, 2004. Suponha que P represente a proposição hoje choveu. Q represente a proposição José foi à praia. E R represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Item 1. A sentença hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e José não foi à praia pode ser corretamente representada por a negação de Q, condicional a negação de R, numa conjunção conectiva com a negação de Q. 2. A sentença hoje choveu e José não foi à praia pode ser corretamente representada por P, conjunção com a negação de Q. E a terceira, se a proposição hoje não choveu for valorada como falsa e a proposição José foi à praia for valorada como verdadeira, então a sentença representada por a negação de P, disjunção inclusiva com Q, é falsa. Então, primeiro passo. Vamos retomar cada uma das conjunções e veja que eu trabalho com as suas negações. Então, vamos reescrever cada uma das proposições e à frente colocar suas negações. Então, primeiro, proposição P, proposição Q e a proposição R. Na proposição P, hoje choveu. Hoje choveu. A negação dessa proposição que nós podemos representar tanto utilizando o til ou aquela cantoneira, um dos dois. Eu vou utilizar o til. Hoje choveu. A negação de hoje choveu seria hoje não choveu. Hoje não choveu. Que José foi à praia. Então, José foi à praia. A negação, então, da proposição que José não foi à praia. E por último, mas não menos importante, a proposição R, que ele coloca sendo Maria foi ao comércio. Maria
foi ao comércio. A negação, então, dessa sentença será: Maria não foi ao comércio. Então, temos aqui as negações de cada uma das proposições. Feito isso, vamos agora interpretar cada um dos itens baseado nessas condições que ele colocou. Então, vamos ao primeiro item. A sentença: hoje não choveu. Então eu posso reescrever essa frase, ó. Hoje não choveu, então posso colocar assim. Item 1. Está assim na escrita: hoje não choveu. Então, aí dá a continuação. Eu poderia escrever assim: se hoje não choveu, então. Aí dá continuidade aqui na frase. Então, veja só. Se, então, são os conectivos que representam a minha condicional. Se, então, representam a minha condicional. E veja como eu tenho aqui o símbolo de negação da sentença. Então, eu tenho obrigatoriamente a negação da sentença P, a negação de P com uma condicional. Eu tenho a negação da sentença P, essa aqui é a proposição negação de P. Então, eu tenho a negação de P como uma condicional. Condicional a quem? Então, Maria não foi ao comércio e representa a minha conjunção. Então, vamos lá, ó. Voltando aqui. A negação, colocar entre parênteses, a negação, então Maria não foi ao comércio. Maria não foi ao comércio, a negação é negação de R. Então, aqui, negação de R. Conjunção é o circunflexo. Com a negação, e José não foi à praia. Então, aqui, a negação de quê? Então, nós podemos observar que a sentença 1 pode sim ser escrita com a relação utilizada. Aqui está representando como a negação de quê? Condicional para a negação de R, conjuntiva com a negação de quê? Se aqui está a negação de quê, então essa afirmativa está errada, porque o real deveria ser a negação de P com a condicional com a negação de R, conjuntivo com a negação de Q. Essa seria a sentença verdadeira. Como ele colocou negação de Q, ela está incorreta. Vamos agora para a sentença 2. A sentença: hoje choveu e José não foi à praia. Veja, hoje choveu. Então vamos voltar aqui. Passar um traço para separar. Item 2. Item 2. Hoje choveu e José não foi à praia. E José não foi à praia. Primeiro, identifique o conectivo. Primeira parte. Identifique o conectivo que você tem. Conectivo e conjuntivo. É uma conjunção. Hoje choveu. Proposição P. José não foi à praia. É a negação de quê? Então eu posso reescrever essa função
como sendo. Então, aqui é a negação de Q. Então, no item 2, eu posso... Esse aqui é o meu conectivo de conjunção. Então, P conjuntivo a negação de Q. P conjunção com a negação de Q. Então, essa afirmativa está correta. Muito bom. Vamos agora ao item 3 da relação que ele nos passa. Se a proposição hoje não choveu for valorada como falsa e a proposição José foi à praia for valorada como verdadeira, então a sentença representada por a negação de P conjuntivo Q é falsa. Vamos aqui então. Ele coloca então, hoje não choveu, que é a minha negação de P. José, e ele diz que essa afirmação é falsa. José foi à praia. José foi à praia. E ele diz que essa sentença, que é a proposição que, é valorada como verdade. Ele coloca a primeira sentença falsa e a segunda sentença verdadeira. Aí ele coloca que a negação de P com esse símbolozinho é negativo, é uma sentença falsa. Porém, esse símbolo representa a nossa disjunção inclusiva. A propriedade básica da disjunção inclusiva é: para que a sentença seja valorada como verdadeira, basta que uma das sentenças seja considerada verdadeira. De novo, na disjunção inclusiva, para que a sentença seja considerada verdadeira, basta que uma das proposições seja considerada verdadeira. Como? Essa sentença Q ele considera como verdadeira e a sentença P ele considera como falsa, tem uma verdadeira e tem uma falsa, então essa sentença ela deveria ser verdadeira e não falsa. Então, como a negação de P é falsa, mas Q é verdadeira, na disjunção inclusiva, a sentença é verdadeira. A sentença é verdadeira. Então ele coloca aqui, se a proposição hoje não choveu for falsa, José foi à praia verdadeira, então a sentença representada negação de P, disjunção inclusiva com Q é falsa, está errado. Ela é verdadeira. Então essa sentença está falsa. Então, falso, verdadeiro, ou errado, certo e errado. Ok? Então, como vocês podem ter notado, é fundamental que você conheça exatamente o que representa e como são indicados de forma simbólica os conectivos, tá bom? Fiquem atentos à forma e às proposições como são apresentadas, atenção às suas negações, interprete sentença por sentença e vá representando os conectivos que eles têm associados. Lembre da condição de existência de cada uma das tabelas verdades, tá bom? Vamos a mais um. Considerando a proposição P, Mário pratica natação e judô. Mário pratica natação e judô. Simbolicamente, a proposição P por a conjunção, lembre-se, aqui representa a minha conjunção.
conjunção. Então a proposição Mário pratica natação, mas não pratica judô é corretamente simbolizada por a disjunção inclusiva, com a negação de B. Então vamos colocar aqui a sentença que ele coloca. Primeiro, a sentença inicial. Mário pratica natação e judô. Então, Mário pratica natação e judô. Vamos colocar as proposições. Proposição A, que nem ele coloca. Proposição B. E ele faz uma relação com a negativa. Então, vamos também colocar a negação de B. A. Mário pratica natação. Mário pratica natação. A sentença B. Mário pratica judô. E a negação, Mário não pratica judô. Sentença escrita, a separação das proposições e a negação indicada. Aí eu vou interpretar o que ele deseja. Veja, simbolizando a proposição P por A conjunção com B, então a proposição Mário pratica natação, mas não pratica judô, é corretamente simbolizada por A, disjunção inclusiva, com a negação de B. Então vamos colocar aqui agora, Mário pratica natação, mas não pratica judô. Mas não pratica judô. Qual é a ideia central aqui? Nós temos que tentar encontrar a relação dos conectivos. Por quê? Eu tenho um conectivo direto que representa a relação mas. Conseguimos lembrar de algum conectivo que associe duas proposições através do conceito mas? Não, eu não tenho um conectivo associado a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa frase. Como? Da seguinte forma, posso dizer que Mário pratica natação e ao invés de colocar o mas, eu posso colocar e não pratica judô. Então, essa sentença, ela deve ser escrita com conectivo de conjunção e não com um conectivo de disjunção. Então, essa frase deveria ser escrita como A, conectivo com a negação de B. É assim que essa frase deveria ser escrita. E não utilizando a disjunção inclusiva. Então, essa sentença, ela está falsa, ela está errada. Ela está errada, ok? Então, mais uma vez, foi necessário reconhecer o conectivo, entender como ele é apropriado, como ele é desenvolvido, reconhecer e escrever cada uma das proposições e, acima de tudo, lembrar de como fazer a relação entre as proposições de forma simbólica, ok? Atenção nas descrições. Sempre é importante que você utilize as proposições na sentença natural que ele é apresentada, mas, se necessário, coloque também a sua forma de negação mais simples, ok? Aqui, o desenvolvimento e a interpretação. Em algumas frases, a reescrita da mesma é necessária para que possamos demonstrar ou
colocar os conectivos conhecidos dentro das frases descritas. Ok? Vamos a mais um exercício? Considerando as definições da lógica proposicional e a proposição composta, nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz. Assinale a opção correspondente à simbolização correta dessa proposição, onde A e B são, respectivamente, as proposições simples. Antônio é desembargador e Jonas é juiz. Então, a primeira parte que nós temos que fazer é, vamos aqui reescrever as proposições. A. Antônio é desembargador. É desembargador. A negação de A. Antônio não é desembargador. Proposição que ele considera, que ele chama de B, Jonas é juiz. B, Jonas é juiz. E a negação de B, Jonas não é juiz. As 4 sentenças, as 4 proposições descritas. Agora vamos analisar a frase. Nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz. Então vamos reescrevê-la, colocá-la aqui. Nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz. Aí nós entramos nessa relação. Eu tenho algum conectivo que utilize nem como referência para nós? Nem é uma indicação de não. Nem representa uma indicação de não. Então eu posso reescrever essa frase, ficando assim: Antônio não é desembargador, não é desembargador, e, porque eu estou aumentando, eu estou somando uma informação, e Jonas não é juiz. Então eu tenho a negação da proposição A, conectivo de conjunção E, com a negação de B. Então, dentro das opções, negação de A com a negação de B. Tome um pouco de cuidado quando você for analisar essa sentença C com o item A. Por quê? Porque aqui, primeiro você faz o conectivo, a relação dos conectivos, e depois inverte a informação para a negação. Então, não é a mesma relação, ok? Então, tome muito cuidado na hora de interpretar, porque essa sentença C é diferente da sentença A. A sentença C é diferente da sentença A. Então, tome muito cuidado na hora de interpretar essas informações, ok? Simbolicamente, são parecidas. Simbolicamente, elas são parecidas. Mas aqui, primeiro, você tem a relação dos conectivos para depois transformar a negação da mesma. E também não pense que o conectivo ou a negação do mesmo trabalha como na matemática. Ah, vou fazer a distributiva da negação aqui que chega nessa mesma sentença. Não é assim. Elas não têm a mesma representação matemática que você está acostumado a utilizar. Então, tome cuidado na hora de interpretar e associar os valores. Ok?
Vamos a mais um exercício. Considere as seguintes proposições. P. Nesse país, o direito é respeitado. Q. O país é próspero. R. O cidadão se sente seguro. S. Todos os trabalhadores têm emprego. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes em certo ou errado. Então, eu tenho novamente um conjunto de itens, os quais eu devo analisar do ponto de vista conectivos e associar e descobrir cada uma das relações. Então, vamos ao primeiro item. A proposição, o país ser próspero e todos os trabalhadores terem empregadores e todos os trabalhadores terem emprego é uma consequência de, nesse país, o direito ser respeitado. Pode ser representada simbolicamente por que uma disjunção, uma conjunção R condicional a P. Então, aqui nós temos uma conjunção e aqui eu tenho uma condicional. Na segunda, a proposição C. O país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. Aqui está o meu C, então, que representa a minha condicional. A proposição, nesse país o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro, pode ser representada por P, conjunção com a negação de R. Então, vamos à primeira. O país ser próspero e... Então, eu vou colocar já em forma dos conectivos, tá? Nesse país, o direito é respeitado. O país ser próspero. Cadê o país ser próspero? É a proposição que. Então, vou utilizar primeiro essa proposição. Então, aqui, item 1. No item 1, eu tenho primeiro a proposição que, e não a negação da mesma. Ok? Não tem nada representando o termo de negação. E. Esse termo E é a minha conjunção, que nós representamos pelo circunflexo. E. Todos os trabalhadores terem emprego. Então, todos os trabalhadores têm emprego. É a proposição S. Então, vamos aqui no item 1, conjunção com S. Ele coloca uma conjunção com R. Já está errado para nós, porque é uma conjunção, os trabalhadores têm emprego. Então, esse tem emprego, está aqui simbolicamente, todos os trabalhadores têm emprego. Então, é uma conjunção com S e não com R. Então, só nisso aí nós já sabemos que esse item está errado. Então, isso aqui, errado. Não preciso nem dar continuidade à análise da frase. Eu já sei que ela é uma conjunção com S e não com R. Então, eu não preciso me dar ao trabalho de dar continuidade ao item. Então, vamos agora ao item 2. A proposição se o país é próspero, então todos os trabalhadores têm emprego. Se o país é próspero, país próspero é a minha proposição que. Então, no item 2 eu já tenho que. Como ela é se, então, é uma condicional. Então, condicional. A afirmação, todos os trabalhadores têm emprego. Todos os trabalhadores têm emprego, proposição S. Então, que condicional a S. Essa sentença está correta. Então, esse item está correto. Errado, correto. Vamos para agora o item 3. Item 3. A proposição, nesse país, o direito é respeitado, mas o cidadão não se sente seguro. Então, vamos analisar aqui. Nesse país, o direito é respeitado. Qual que é essa proposição? Proposição P. Então, no item 3, primeiro eu tenho a proposição P. Maravilha. Agora, novamente, mas
o cidadão não se sente seguro. Eu consigo associar o termo mas a algum conectivo? Eu tenho condições de colocar o termo mas a algum conectivo? Não tenho. Então eu preciso reescrever a frase. Como? No lugar do termo mas, eu vou colocar algum conectivo. Por exemplo, neste país, 3 pontinhos. Ao invés de colocar mas, eu vou colocar e o cidadão não se sente seguro. E o cidadão não, que temos a negação, se sente seguro. Então, o que ele está analisando aqui? A proposição P com a conjunção da negação da proposição não, cidadão não se sente seguro, R, com a negação de R. Com a negação de R. Então, essa afirmativa, segundo o que ele coloca para nós, P, conjunção com a negação de R. Então, o terceiro item também está correto. Então, dentro dos itens analisados, eu tenho o primeiro item falso, o segundo e o terceiro itens verdadeiros. Então, colocando aqui a relação, item 1, errado. Item 2 está correto. E o item 3 também está correto. E o item 3 também está correto. Então, a relação é sempre essa. Ele vai lhe dar uma sentença, ele vai lhe dar um item e você precisa, através dele, encontrar as possíveis relações entre os conectivos. Ok? Mais um. Considere as sentenças abaixo. Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam. Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde. Se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido. Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido. Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde, como é falso que fumar deve ser proibido. Consequentemente, muitos europeus fumam. Aí ele coloca aqui, considere também que P, Q, R e T representam as sentenças listadas a seguir. P, fumar deve ser proibido. Q, fumar não deve ser encorajado. R, fumar não faz bem à saúde. T, muitos europeus fumam. Com base nas informações, julgue os itens seguintes, certo ou errado. Item 1. A sentença S1 pode ser corretamente representada por P, negação de T. Então, vamos aqui colocar o item 1. Vamos aqui colocar o item 1. A sentença 1. Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam. Então, fumar deve ser proibido. Lembre-se, aqui no caso eu tenho o termo mas o mas ele não é conectivo de ninguém, então eu vou trocá-lo pela conjunção e. E muitos europeus fumam. Então aqui, e muitos europeus fumam. Então ele fala que a sentença S1 pode ser corretamente representada por P. Fumar deve ser proibido, ok. Então vamos aqui colocar aqui na frente P. E ele usa a proposição T. Muitos europeus fumam. Aí ele coloca na sentença como a negação de T. Eu não tenho a negação, eu tenho só a conjunção com T e não a negação. Então a primeira sentença está errada. A primeira sentença está errada. Agora,
Vamos ao item 2. A sentença S2 pode ser corretamente representada por negação de P com a negação de R. Então, item 2. Item 2. Sentença S2. Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde. Fumar não deve ser proibido e fumar não faz bem à saúde. Vamos analisar as proposições. Fumar deve ser proibido. Ele coloca aqui, fumar não deve ser proibido. Então, eu tenho a negação de P. E o outro termo que ele usa, não faz bem à saúde. Ele coloca fumar não faz bem à saúde. Então, aqui eu vou analisar essa condição. Fumar não deve ser proibido. Essa é a minha proposição da negação de P. Conjunção. Fumar não faz bem à saúde. Fumar não faz bem à saúde. Ela já não é uma negação, ela é a própria proposição R. Então, aqui, ó, fumar não faz bem à saúde. Então, é uma proposição R direta. E ele coloca que a sentença S2 pode ser corretamente representada por a negação de P, conjunção com a negação de R. Mas não é a negação de R. Ele coloca que fumar faz bem à saúde. Eu coloquei aqui direto. Ó. E fumar, então deixa eu tirar isso aqui, faz bem à saúde. Então ele está utilizando sim a negação de R. Então a sentença 2 está certa. Muito bom. Item 3. A sentença S3 pode ser corretamente representada por R condicional a P. Então, sentença 3. Se fumar não faz bem à saúde, então, aí eu posso acrescentar aqui o termo então, deve ser proibida. Se fumar não faz bem à saúde, R, deve ser proibido. Deve ser proibido, é a P. Então, R condicional a P, sentença 3 está correta. Vamos colocar aqui. R condicional a P. Essa aqui está certa. Agora vamos ao item 4. Item 4. A sentença S4 pode ser corretamente representada por R, conjunção de conjunção com a negação de T, condicional a P. Então, vamos lá. Se fumar não faz bem à saúde. Fumar não faz bem à saúde. De acordo com as nossas proposições, fumar não faz bem à saúde. A minha proposição R. Então, fumar não faz bem à saúde. R. E, então aqui eu tenho a conjunção. É verdade que muitos europeus fumam, então ele coloca aqui, muitos europeus fumam, então ele está numa conjunção com a T, então fumar deve ser proibido, isso é uma condicional. Com a condicional, então fumar deve ser proibido. Cadê lá? Fumar deve ser proibido é P. Então aqui, R. Vamos reescrever aqui na frente. Ele coloca aqui, no item 4, eu tenho R, conjunção com T. R, conjunção com T, com a condicional de P. R, conjunção com T, com a condicional de P. Só que aí ele coloca aqui, ó, que a gente tem que observar, muitos europeus fumam. A sentença que ele coloca 4, se fumar não faz bem, e não é verdade, tá vendo? Não é verdade. Então aqui é negação de T.
faltou observarmos aqui o conectivo de negação. Então, aqui no item 4 é a negação de T condicional a P. Essa afirmação está certa. E por último, mas não menos importante, o item 5. No item 5, ele coloca a sentença S5 pode ser corretamente representada por T condicional, a negação de R, conjuntiva com a negação de P. Então, tanto é falso que fumar não faz bem à saúde, como é falso que fumar deve ser proibido, consequentemente, muitos europeus fumam. Essa frase nós podemos reescrever assim. Se é falso que muitos europeus fumam e tudo mais, dada sequência, então nós podemos dar continuidade. Então eu posso colocar assim, ó. Se é falso que fumar não faz bem à saúde e é falso que fumar deve ser, então aqui nesse lugar do como, nós trocamos pelo conectivo e. E é falso que fumar deve ser proibido, consequentemente, a gente tira esse consequentemente e colocamos então, muitos europeus fumam. Então eu posso reescrever essa sentença da seguinte forma. Eu posso reescrever essa sentença em símbolos da seguinte forma. A negação de R numa conjunção com a negação de P é condicional à afirmação T. E ele coloca para nós que essa relação é o contrário, né? Ele coloca que a afirmação T é condicional para as outras afirmações, sendo que é o contrário. As proposições R e P são a base para a condicional da condição T. Então, essa proposição ela está errada. Essa condição ela está errada. Como podem ver, pessoal, esse tipo de exercícios, esses exercícios, muitas vezes, vão trabalhar com os conectivos. Eles passarão sentenças, proposições, e vocês devem analisar caso a caso. Em muitas delas, as questões são um pouco extensas, então é importante que você tenha um conhecimento mais aprofundado de cada uma das relações. Então, fazer mais exercícios é satisfatório e muito bem-vindo, tá bom? Na próxima aula, faremos mais alguns exercícios associando os conectivos e também a parte da tabela verdade, ok? Bons estudos, pessoal, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.